noite, meu nome é Flávia Souza e é uma honra estar segurando esse microfone aqui do Sebrae Delas. Esse projeto incrível que apoia, fortalece o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina e também Brasil afora. E hoje a gente está aqui respirando toda essa atmosfera do Delas Summit, esse evento que está reunindo 4.000 mulheres determinadas a transformar as suas ideias em negócios de sucesso. E entre um pitch e outro, a gente traz essas mulheres aqui para o estúdio para conversar com a gente e contar um pouquinho sobre a sua jornada de empreender. E chegou o momento da gente falar de inovação. Quando a gente fala essa palavra inovação, a primeira coisa que nos vem à mente é algo ligado à tecnologia. Mas a gente sabe que inovação é muito mais do que isso. É a gente colocar ação para construir algo novo ou revisar algo que já existe. E nisso, cá entre nós mulheres somos imbatíveis. E hoje eu tenho a chance de conversar com uma dessas mulheres que estão abrindo caminhos na inovação e na tecnologia. Né? Luísa Guerreiro, seja muito bem-vinda ao Delas Convida. Obrigada. Tudo bem, ótimo estar aqui, muito feliz. Estou bem feliz com o evento, tá lindo, né? Muito legal, né? Bom, gente, a Luísa é CEO da Plot Kids, aqui de Florianópolis. Ela foi diretora de uma vertical da ACAT e faz parte da diretoria da Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas de Desenvolvimento de Games, como conselheira. Tá? Então, para a gente entender como que você foi ocupando esses espaços, Luísa, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória até aqui. Então, assim, eu comecei, já são 10 anos. Então, há 10 anos que eu tô dentro desse universo. Eu comecei minha trajetória no audiovisual tradicional e dentro de uma visão, na verdade, de uma vontade muito grande, um propósito que a gente tinha de trazer conteúdos para as crianças e falar com as crianças de uma forma mais saudável e trazer benefícios para elas, eu acabei migrando para a área de jogos. E quando eu me vi ali numa área extremamente dominada pelos homens e também uma área onde muito se fala de dados e usuário e uma despersonificação de quem está do outro lado, para mim foi muito importante virar uma voz dentro desse universo. Alguém que estivesse olhando e lembrando que não é um usuário, não é um jogador. É uma criança ou é um adulto que está jogando, mas ali é um ser humano. E eu fui abrindo esses espaços muito dentro do propósito e de ser bocuda. Falo muito, gosto de falar. Cara de pau. Então, dentro aqui do estado, dentro da ACAT, eu sou uma das fundadoras do Mulheres ACAT. E era realmente o encontro. E eu sempre falo, é muito importante a gente ter momentos de encontro e se unir. O Mulheres ACAT surgiu em mesinhas de centro ali, de contatos, de café, de ver poucas mulheres nesses espaços. E ao invés de olhar para elas como uma competição, a gente olhar, olha só, temos 400 homens, somos 20, 10. Vamos aqui tomar um café, vamos aqui conversar. A gente tem coisas em comum. E foi dessas conversas e de muitas outras que foi crescendo esse espaço. Na área nacional, está muito aliado com a empresa. A Plot veio ganhando vários prêmios e destaque. E muito também de ser alguém que está falando sobre diversidade continuamente. Então, eu pegava esse assunto para mim. Então, em reunião, eu falava, tá, e aí, cadê as mulheres? Eu também tratava muito sobre diversidade, de inclusão, pessoas portadoras de deficiência, outros tipos de inclusão também. E é engraçado, porque esses espaços precisam da gente. Eles não estão fazendo um favor de abrir isso. Somos necessárias ali. Eles precisam do nosso olhar mais do que a gente precisa que eles olhem para a gente. E é daí que surge realmente a inovação. E é por isso que eu acho que não é só alcançar o espaço, mas como a gente mantém e como a gente puxa mais gente junto. Puxa mais gente diversa, né, Lu? Porque inovação sem diversidade... Então, eu gosto de falar que assim, a inovação, ela parte do princípio onde você já tem um sistema e ele precisa mudar de alguma forma. Pode ser crescer, torcer, mudar. Algo ali pode ser feito diferente. E a diversidade de olhar, a diversidade de história é o que empurra isso. Então, se você tem numa sala pessoas que têm vidas diferentes, a inovação vai surgir, porque a minha necessidade é diferente. Assim, exemplo muito bobo, mas assim, como que é feito caderno
caderno se eu escrevo daqui para cá? Desse jeito. Mas se ali eu tenho um canhoto nessa sala onde estão desenvolvendo um caderno, provavelmente vai surgir um novo produto. E na sala de inovação é tão básico quanto isso. Eu tenho mulheres, então talvez o aplicativo, ou talvez aquele serviço não faça sentido para um homem porque ele não precisa, mas para a mulher é o que ela mais está precisando. E isso não é só, não parte só da mulher, isso tem a ver com as nossas experiências de vida, classe social, cor da pele, deficiências, dificuldades. Dessa necessidade que surge a resposta da inovação. Então é importante ter variedade Por nas isso, mesas de pensar. a importância de todas essas trocas, da gente realmente firmar os pés nesses espaços, né? Lu, atualmente tu tem direcionado bastante a tua energia a projetos ligados à acessibilidade, Sim. com foco no desenvolvimento de crianças, né? Sim. É isso? Como é que é isso de trazer inovação para uma parte mais humana, para a parte das relações humanas, na verdade? Eu acho que nem eu já falei, né? É importante a gente entender que quem está lá do outro lado é um ser humano. E como ser humano existem coisas que nos unem no nível muito profundo, que são iguais. Mas quando a gente vai olhar para como a gente acessa isso que nos toca a todos, às vezes a forma com que eu vou conseguir usar é diferenciada. Quando a gente fala de criança, elas querem as mesmas coisas. Mas, às vezes, as deficiências físicas e de desenvolvimento, né, mental e também de serem neuroatípicas fazem com que elas precisem que o design seja mais universal. Então, muitos dos projetos que a gente toca não tem a ver em fazer algo especialmente para essas crianças, ou tem a ver com como eu faço algo onde eu excluo o mínimo de pessoas possível. Então, é tentar trazer, não no final, ou seja, terminei aqui, agora eu coloco acessibilidade, e sim lá na criação de, por exemplo, existem pessoas que são daltônicas, crianças que têm baixa visão. Eu consigo lá no começo trabalhar com preto e branco na escala, que quando eu colorir não importa, vai dar de ver. Eu consigo trazer elementos grandes, botões maiores, que vai funcionar para uma criança que ainda não sabe ler, ou até alguém que já é adulto e não sabe ler, porque tem o ícone, mas também vai ajudar a baixa visão, porque aí não é um micro botãozinho, não é? Então, existem coisas dentro da concepção dos produtos que já podem ser inclusivas. E aí não fica algo assim, transformando as pessoas em pequenos grupinhos. E principalmente para a criança, esse lugar de entender a unidade por trás da multiplicidade, para as crianças é muito importante. Para a gente não segregar ainda mais a nossa sociedade que já está tão estratificada e divididinha. É trazer inovação no processo, né? No processo. No processo. Não trazer a inovação para mitigar lá no fim, alguma coisa que não saiu de forma correta, né? Claro que vai aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer já. A gente tem limitações tecnológicas, tem limitações de ergonomia que não tem a ver com o nosso produto. Eu desenvolvo jogos, então tá dentro de um celular, tá dentro de um console, onde às vezes eu não tenho controle sobre isso. Mas o que a gente consegue ter controle, a gente vai atrás. E tenta abrir essas conversas com quem está desenvolvendo os celulares, quem está desenvolvendo as plataformas para eles também seja interessante. Meu último projeto se chama Play Together TV, acabou de receber o Google Indie Fund, que é um fundo do Google para a América Latina, escolheu 10 estúdios de toda a América Latina. E a gente sabe que muito do que atraiu a atenção da Google tem a ver com o fato da diversidade, tem a ver com a equipe ser diversa e tem a ver com que esse projeto ele é inclusivo. A gente tentou transformar uma ideia que pudesse ser jogado para todos e que criasse essa conexão inter-humana. Legal, Lu. Inclusive, assim, a tua empresa, Plot Kids, ela é responsável pelo desenvolvimento de jogos digitais para Disney. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história pra gente. Acho que foi 2023, ano passado. Assim, né, a pessoa tá com 500 projetos. 2023, a Disney entrou em contato com a gente, que eles queriam fazer uma campanha para o Dia das Crianças, para todas as crianças. E a gente fez uma campanha onde a venda dos produtos da Disney reverteu para doação para uma ONG
E também os jogos a gente tratava não só na forma, mas na temática a inclusão. Então a gente teve um jogo que tinha uma criança de cadeira de rodas, sendo o personagem principal do jogo. A gente transformou o Homem-Aranha em um intérprete de Libras, então a teia era uma forma de comunicação. A gente teve o acompanhamento de uma ONG chamada ONG Autonomia, onde todo o playtest, para quem, assim, quando a gente desenvolve jogos, a gente faz testes antes de lançar, que as pessoas joguem para a gente ver se está funcionando, se está divertido, se não tem bug, essas coisas. A gente fez todos os playtests com as crianças e adultos da ONG. Então, a gente tinha todos os tipos de deficiência ali envolvidos. E a gente tentou trabalhar todos os sons e feedbacks sonoros individualizados. O que quer dizer isso? Eu sou do espectro autista, eu preciso diminuir aqui um feedback porque isso me atrapalha. Ele conseguia controlar aquele feedback. Eu tenho surdez, eu preciso de um alto volume. A gente também conseguia. Então, a gente foi trazendo várias das coisas em conjunto com a Disney, com os personagens clássicos. E eu acho que isso tem muita força. Se a gente é criança, a gente quer a princesa. A gente fez o jogo das princesas, do Homem-Aranha, da Pixar e do Disney clássico. Então, foi muito divertido e foi um resultado incrível. A gente teve feedbacks muito legais com esse projeto. E a gente volta também a ser criança, né? Isso toca muito na gente. Esse mercado de inovação, tecnologia, ele está aí em plena ascensão, né? Os últimos dados são de que as empresas de tecnologia catarinenses representam 4,7% do total de negócios do setor brasileiro. Então, esse é um número bastante expressivo. Como é que você vê esse desenvolvimento? Que nem eu falei, são 10 anos, né? Então, a gente vê um crescimento exponencial e a gente vê que existem vários vetores para que isso aconteça. Então, não é... mas o que Santa Catarina tem? Não é uma coisa. A gente chama de ecossistema por isso. Então, é a junção de vários pontos importantes que criam esse substrato que ajudam que as empresas cresçam. Então, a gente tem vários... É um ambiente propício por isso. Porque, então, tem o associativismo, que eu acho que é um dos maiores exemplos. A gente tem um Sebrae super engajado, com um dos principais programas para startup, não tem como não falar. A gente tem uma das principais e mais premiadas incubadoras, não só do Brasil, mas do mundo, dentro do MidTech. A gente tem universidades muito boas. E aí eu faço um pouquinho do meu apelo, precisamos de mais meninas e mais mulheres nas universidades de base tecnológica. A gente sabe que a participação das mulheres ela é muito mais dentro das áreas comerciais, de comunicação e RH, e pouco na base tecnológica, engenharias, e também no C-Level, que é onde eu estou, que é nas lideranças. E por que isso é tão importante? Gente, o mercado consumidor brasileiro é maioria mulher. Então, precisa ter mulher pensando em inovação para chegar nesse consumidor mulher. Se a gente pensa nas casas brasileiras, quem toma a decisão de compra, na maioria das vezes, é mulher. Então, hoje, Santa Catarina cresce muito, e cresce muito no que a gente chama no B2B, que é a venda de empresa para empresa. E a gente tem que crescer mais e vai crescer mais, mas para a gente explodir, a gente precisa começar a também olhar para o B2C. E o B2C é mais da metade mulher. E mesmo quando não é mulher, muitas vezes é ela que está na frente do orçamento doméstico. Então, é importante ter mulher ali pensando, criando e mandando. Como sempre. Ainda falando um pouquinho em dados, né? Segundo o IBGE, as mulheres representam aí 51,2% da população brasileira, né? No entanto, tem um outro estudo aí que revela que os principais, né, os fundadores de startups no Brasil, 76% dos fundadores de startups no Brasil são o quê? Homens. Né? Então, é impossível a gente falar de inovação e não tocar, não fazer um link com essa disparidade. Né? A que tu atribui essa disparidade tão grande? Eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que o principal é a gente tem, historicamente, um lugar, a brincadeira da mulher. Eu trabalho muito com infância. Né? Então, a gente ainda vê repetir muito o que é atividade de mulher e o que é de homem. Por mais que pareça coisa do século retrasado, e
A gente ainda vê um incentivo muito grande para as mulheres irem para alguns lugares específicos de mercado e não em outros. Então, ainda é muito raro a gente ter mulheres que entrem nas universidades, elas entram, mas elas não terminam. Quando a gente fala de universidades de engenharias, de lugares mais voltados da tecnologia de base. Não deveria ser chocante, mas ainda, nossa, eu sou a única, eu sou 3 em 20, 30 homens na engenharia de produção, engenharia de não sei o quê. Eu não fiz faculdade de base tecnológica, nem nenhum tipo de engenharia, mas eu fiz design de moda e cinema, ou seja, lugares onde era ok ter mulher. E aí, se eu falo das outras empreendedoras, várias fizeram transições. Dificilmente elas vêm de base, são poucas. Então, eu sempre digo que começa lá na infância e no nosso imaginário. Onde a gente acha que uma mulher deveria estar e não tanto nas vontades. E mulher é muito inovadora. A gente tem histórico de mulheres inovando e criando o tempo inteiro. Aí o problema maior não é esse, é tipo, na tecnologia aí não. Aí não. E acaba que se a gente não briga por isso, fica hostil também. Não porque não querem a gente lá, mas porque a gente é muito diferente. Aí a gente parece que não cabe. Fica sempre meio estranho. Porque cria-se esses lugares onde não está pensado pra gente. Não tem inovação. Sim, a gente se sente periférica nesses lugares, né? Mas eu sempre vi como uma grande oportunidade. Pra mim, era assim, não tem nenhuma mulher lá, vou lá encher o saco, cadê a mulher no palco? Mas não tem nenhuma, tem eu, vou eu. Então, tem sempre essa questão da oportunidade de se destacar e de ser um pouco mais memorável. Ia para eventos de jogos, hoje em dia tem bem mais, mas assim, cadê a menina que faz jogos? Fica mais marcado. Eu noto, dos 10 anos pra cá, uma melhora tremenda, não acho que é nem de perto igual, mas falta. Os números não mentem. E para você, mulher que nos ouve, saiba que o Sebrae Delas é um programa com muitas ações no digital, com várias rodas de aprendizagem, conteúdos riquíssimos que podem ajudar você a inovar no seu negócio. Então, aponte seu celular para esse QR Code e saiba como levar ainda mais inovação para o seu negócio. Luísa, a gente está se encaminhando aqui para o nosso encerramento, né? E eu queria te ouvir, assim, qual é o conselho, né? Aquele conselho que tu acha que vale ouro para aquela mulher que quer começar a pisar os pés nesses ambientes, que quer começar a empreender nesse contexto de inovação e tecnologia. O que tu acha que não pode faltar para essa mulher? Eu acho, bem, para mim são 3 coisas. Primeiro é estudar. Estudar e estudar. Quando a gente tem um domínio de um assunto e a gente vive esse assunto, a gente experimenta, a gente tem vivência, a gente acaba estando num lugar muito mais tranquilo e mais seguro. E aí vem a segunda dica. Encontre dentro de si esse lugar de segurança. Ou seja, não espere que alguém te dê isso. Você agora. Tem que ser de dentro para fora. Mas é difícil. É complexo, não digo que é difícil. Mas de onde que vem? Precisa experimentar. A gente não pode falar do que a gente não vive, do que a gente não experimenta. Então, é mais fácil vir de um lugar de realidade. Então, quando tu for empreender, tenta empreender na inovação em um lugar que te toca, que seja íntimo. Que nem eu falei, eu comecei a trabalhar por um propósito. Essa intimidade, esse propósito faz com que a gente tenha uma força que o barulho alheio não chega muito. E a terceira dica que eu dou é: se mete. Só vai. E tem uma coisa que mulher faz muito bem, não todas, óbvio, mas essa interpessoalidade, a conversa, ouvir o outro. Usa esses atributos que a gente, às vezes, desenvolve por questões culturais, mas que a gente acaba desenvolvendo, ao seu favor. A sua diferença é necessária, entenda isso. Venha para esse ambiente pensando que esse ambiente precisa de você. A gente precisa. Não é uma questão de, será que tem espaço para mim? Não, vem que estamos precisando. Que a gente tem é importante e útil para esses ambientes. E agora sim, para finalizar, falando em inovação, a gente já está em 2025 praticamente. Estamos aí, já chegando, né?
Inovação em 2025. Qual será que vai ser o caminho para a gente impulsionar ainda mais o empreendedorismo feminino? Olha, eu vivo no ambiente de jogos, né? A gente sempre falo que a inovação ela vem das necessidades. Então, eu sempre vou assim, o que a gente está vendo que as pessoas estão precisando? E precisando muito. E eu acho que nesse momento, principalmente esses últimos anos pós-pandemia, é conexão, é contato, estar juntos. Então, eu acho que o grande drive agora, desse momento, 2025, é pensar sempre em como unir e conectar. Né? A gente passou momentos de muita divisão, muita polarização, e agora dentro da inovação, o estar juntos vai ser muito importante. As redes sociais, elas já existem, já estão aí, tá todo mundo, a inteligência artificial num monte de jogos é milenária, assim, não é, mas assim, a gente tem, é da onde surge, eu acho assim, não tenham medo das novidades. Não se conectem a elas e tragam o que é de humano. Cada vez mais a gente está vivendo inovações e mudanças rápidas, que está difícil de se acostumar. E que tudo isso precisa de humanidade. Se você olhar os maiores, quem cresce como influencer, na parte humana que cresce. Se você vai olhar na inteligência artificial, é quem consegue usar aquilo com um ponto de vista de humanização e não de máquina. Tentar conectar com essa parte que é o que é nosso, assim, que a inovação ou a tecnologia nunca vai chegar lá, que a gente está em bom caminho. Que é nosso é sempre o nosso maior ativo, né? Na verdade. Luísa, muito bom te ouvir. Obrigada por compartilhar aqui o teu conhecimento com a gente e também por levar o nome de Santa Catarina para tão longe, né? E é isso, gente. Ouvindo uma história aqui, outra ali, a gente vai ganhando força, se fortalecendo para impulsionar o empreendedorismo feminino para toda Santa Catarina e Brasil afora. A gente se vê na próxima história, no próximo episódio. Um beijo, tchau!